Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Esse é mais um vídeo do nosso canal Leitura.educa. Hoje trazendo um novo projeto de leitura que é o foco desse canal. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Maravilha, maravilha! Espero que estejam todos bem, como eu já disse. Hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto, aos nossos projetos de leitura. E, a partir de hoje, vamos tratar um pouco, fazer um panorama, rever algumas coisas sobre a nossa literatura. Vamos fazer um panorama sobre a literatura brasileira. Em algumas aulas, nós vamos estar analisando algumas escolas, chamadas escolas literárias, certo? Um pouco dos seus autores principais. Na aula de hoje nós daremos início ao quinhentismo. Iremos falar um pouco sobre o quinhentismo, ok? Só um momento. Vamos então aos nossos slides. Bom, aí estamos. Vejam só, turma. Eu trouxe aqui um pouco da definição do que é literatura. Aqui nós temos aqui uma definição rápida, uma definição básica, uma coisinha, né, só para termos mais ou menos uma noção, para quem está voltando a estudar novamente esse tema, ou talvez quem ainda não teve o encontro, está tendo o primeiro encontro com essa disciplina denominada literatura. Aí aqui nós temos a arte da palavra, sobretudo escrita. Veja só, antes nós tínhamos definições só como a arte da palavra, da escrita. Só que se nós formos fazer rebuscarmos no passado, rebuscarmos os grandes textos, por exemplo, a mitologia, Homero e outros, nós vamos ver que eles começaram com as palavras. Foram textos que vieram da cultura popular, que vieram da cultura falada e não escrita. Inclusive, quando eles surgiram, ainda não se tinha essa escrita organizada. Então, por isso que nós dizemos que a literatura é a arte da palavra, sobretudo a palavra escrita. Quando estudamos literatura? Nós estudamos literatura a vida toda, desde da pré-escola, desde o início, ou seja, a todo momento que você está dentro de uma sala de aula, estudando um texto, trabalhando um conto de fada, trabalhando uma anedota, trabalhando um trava-língua, entre outros, nós vamos estar estudando literatura. A literatura como disciplina, que nós iremos estudar, seus autores, suas escolas literárias, seus momentos, aí a gente começa a partir do ensino médio, certo? E eu trouxe também esse outro tópico, literatura como pretexto. É um cuidado que nós que trabalhamos, principalmente nós educadores que trabalhamos com textos literários, devemos ter. Nós não podemos utilizar o texto literário apenas e tão somente para tirar dele uma definição gramatical, um termo da gramática, por exemplo, fazer uma análise. Não é possível você pegar um texto literário e só fazer apenas torná-lo pobre, só fazendo esse tipo de análise. Então devemos tomar muito cuidado antes de trazermos um texto literário para dentro de nossas aulas, para próximo do nosso aluno. Antes de pedirmos qualquer coisa a ele sobre o texto, ele precisa primeiro conhecer o que aquele texto traz de mensagem ou de mensagens, certo? Essa é a forma ideal para que possamos realmente trabalhar o texto como ele deve ser trabalhado em todas as suas vertentes. Bom, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar um pouco desse panorama da literatura brasileira, do início até mais ou menos a nossa contemporaneidade. Nós começamos com o quinhentismo no Brasil. Lembrando, gente, que hoje várias vertentes já não vê o quinhentismo como uma escola literária, e sim como um momento que foi importante, primeiramente na história e para o surgimento também das letras, da escrita, dos autores no Brasil. Mas em si, se nós formos analisar as características, nós vamos ter um momento que nós temos portugueses escrevendo para mandar para Portugal, portugueses escrevendo para portugueses,
certo? Nós vamos ter todo aquele, como é que se diz, todo o contexto de um chamado dito descobrimento, né? Dito descobrimento entre aspas, que traz aí, nós vamos ver a chegada do europeu aqui na América, o encontro com os nativos daqui, que foi dado o nome de índio, certo? Nós vamos ter aqui o momento em que o português, ao chegar aqui, ele vai relatar o que aqui viu para a sua nação, relatar o que foi visto aqui. Nós vamos ter o momento em que virão também, nós vamos observar a questão, nós vamos ter a expansão da Igreja Católica buscando por o mundo, viajando junto com os navegantes em busca de novos fiéis, novos campos para a sua religião, que nós vamos ter aí o período, é isso, da Contra-Reforma, da fogueira da Inquisição, ok? Então é mais ou menos esse contexto histórico que nós vamos estar percebendo desse quinhentismo. Então ele é mais um momento que tem a grande importância dos textos desse período muito essa questão histórica, muito essa questão do relatar, do conhecer, do saber o que estava acontecendo nesse período. Bom, aí aqui nós trazemos um pouco do contexto histórico. Nós vamos ter as grandes navegações europeias, né? Isso vamos ter de início Portugal e Espanha, expandindo-se por o mundo. Aí nós podemos relembrar o nosso outro curso que nós tomamos aqui no canal Leitura Ponta Educa, que foi sobre Fernando Pessoa, em que ele vai falar justamente nesse período áureo das grandes navegações portuguesas, em que Portugal se lança ao mar. O mar deixa agora de ser algo que separa para ser algo que une, certo? Então nós vamos ter esses adventos das grandes navegações que vão por o mundo em busca de novas terras e, consequentemente, riquezas. Aí nós vamos ter aí a conquista de novas terras, de riquezas. Aí temos o encontro aí índio versus português. Nós vamos ver aí nesse período, nós vamos ver esse encontro que foi tão, de certa forma, tão forte, tão cruel para os índios que aqui estavam. Temos uma grande a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento importantíssimo desse período, que nos descreve a terra, nos descreve os povos que aqui viviam, os costumes. Nós vamos ter essa grande importância. E também, juntamente, como eu disse, a chegada dos jesuítas. Nós vamos ter a questão da catequização. Nós vamos ter a questão da busca de novos fiéis, novas almas, como eles diziam, para a Igreja Católica. Bom, aí a literatura desse período ela vai estar dividida, como eu disse, em duas formas também. Nós vamos ter aqui em duas grandes formas, em outras, mas eu vou trazer aqui as duas principais. O quê? A literatura de informação, que foi essa literatura nesse período, que foi feita justamente para informar. Era uma literatura escrita por portugueses, para portugueses, é isso, para informar do achado, que era comum as grandes navegações ter os chamados cronistas, que acompanhavam para descrever tudo o que acontecia nas viagens e nos lugares onde eles chegavam. Então nós vamos ter uma literatura descritiva e informativa, ou seja, ele vai descrever tudo em minúcias, os povos, como são, os costumes, a terra, o que aqui se encontra de fauna, de flora, certo? Nós vamos ter essa descrição e informação. Como já disse, essa descrição vai ser feita por cronistas, jesuítas. Os jesuítas também vão descrever os povos para também mandar informação para a Igreja Católica de Portugal. Então nós vamos ter também cartas escritas por jesuítas nesse período, certo? E viajantes que os acompanhavam. Então, como eu falei, no outro ponto aí nós vamos ver o valor histórico. Esse momento é rico por a sua questão histórica, por o seu valor histórico. Nós vamos ter aqui alguns nomes, como eu já citei, Pero Vaz de Caminha, com a carta, Martins Afonso de Souza, Diário de Navegação, e outros que nós vamos ter também. Inclusive dos jesuítas também, que nós vamos tratar também no instante. Aqui nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminhas, certo? Um dos trechos. Nesse daqui vocês vão ver que ele descreve um pouco do povo,
do povo que aqui foi encontrado, que depois foi denominado de índios. Aí ele diz: ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelo corpo como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Então você vê toda essa descrição de como ele vai observar o índio desse período. Então é essa grande riqueza desse material do período denominado de quentismo, que vai de 1500 a 1601. Os escritos dessa época, a grande riqueza, a grande importância deles é essa importância histórica, é essa descrição histórica. Da gente vê aqui uma descrição que tem mais de 500 anos de como era, de como se comportavam os índios que aqui habitavam no período de 1500, de como, quais os costumes, o que nós tínhamos da fauna e da flora nas nossas florestas, certo? Então essa é a grande riqueza desse momento, denominado de quentismo. E outra parte nós vamos ter a literatura de catequese, certo? Como já disse, essa literatura de catequese, ou seja, é uma literatura feita para catequizar, para buscar fiéis, de certa forma, nós vamos buscar fiéis. Para eles, o índio não tinha cultura, não tinha religião, não tinha seu Deus ou seus deuses. Então acontece essa tal de catequização, que nós chamamos de catequização. Nós vamos ver aí temas, o tema nós vamos ter o teocêntrico, ou seja, nós vamos ter o Deus no centro, que é o que prega a igreja, certo? Nós vamos ter aí poesias religiosas, nós vamos ter teatro, nós vamos ter cartas, tudo em busca da questão do tentado buscar, como nós podemos dizer, catequizar os índios, trazer os índios para a religião católica, que vem acontecer de forma brutal, né? Porque nós já sabemos, colono e colonizador, nós vamos ter essa diferença. O colonizador, ele quer impor. Quem é colonizado tem que aceitar. Então nós vamos ver de todas as formas isso, não apenas com a escravização dos índios, mas também com essa questão religiosa. Padre José de Anchieta, nós vamos ver aqui um pouco, é uma das figuras importantes desse período, também na questão da literatura jesuítica, desses textos, certo? Catequizadores, nós vamos ter o Padre José de Anchieta. Nasce nas Ilhas Canárias, Espanha, e falece na cidade de Heritiba, atual cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. No Brasil, participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então é uma figura muito importante. Ele também ele buscou conhecer o índio, ao invés de domesticar o índio, de obrigar o índio. Então ele tem essa diferenciação com relação a outros. Aqui nós temos um trecho de um poema dele, certo? Como nós já vimos, qual o tema principal? Catequizar, mostrar os dogmas da religião católica, mostrar os valores dessa religião, o Deus dessa religião. É simplesmente esse o tema central que nós vamos ver nessa que denominamos de literatura catequizadora. O poema do Santíssimo Sacramento. Ó, que pão, ó, que comida, ó, que divino manjar se nos dá no divino altar cada dia. Este dá vida imortal, este mata toda a fome, porque nele Deus e homem se contêm. Então nós temos aqui um trecho, nós vamos ver aqui como ele traz essa questão dos dogmas, dos valores, dos símbolos da religião, e dando o aspecto de divino, de grande, para toda essa, como é que se diz, esse valor, para todo, como é que se diz esse texto, perdão.
Manuel da Nóbrega também foi outro jesuíta também muito importante nesse período. Nasceu em Alejo, Portugal, e morreu no Rio de Janeiro. Chegou à Bahia em 29 de março de 1549. Participou da primeira missa celebrada nessa localidade. Foi um dos fundadores da cidade de Salvador e do Rio de Janeiro também. Ele, junto com o padre José de Anchieta, também eram dois personagens importantíssimos desse período. Primeira carta do Brasil ao padre Simão Rodrigues, provincial em Portugal, Manuel da Nóbrega. Então aqui, como eu disse, nós não tivemos carta apenas dos cronistas que vinham também de Portugal, como Caminha e outros. Nós tivemos também cartas que foram endereçadas à Igreja Católica de Portugal, escrita por os padres, por os jesuítas que aqui estavam, descrevendo, falando justamente sobre a questão da catequização, como andava aqui. Aí aqui nesse trecho ele nos diz que quer ser cristão e não come carne humana, nem ter mais de uma mulher e outras coisas, somente que há de ir à guerra, e os que cativar vendê-los, e servir-se deles, porque estes desta terra sempre têm guerra com outros. E assim andam todos em discórdia, comem-se uns aos outros. Digo, ao contrário, é gente que nem conhecimento de Deus, nem ídolos fazem tudo quanto lhe dizem. Ou seja, então aqui nós vamos ter uma descrição, ele descreve mais ou menos alguns dos costumes. Aqui quando ele fala, ele cita a questão de guerra, de briga entre eles, a questão de que o que podia ser permitido, se você teve escravos de guerra, você pode usufruir deles. A questão do comer uns aos outros, nós vamos relembrar da questão do canibalismo, né, do antropocentrismo, do antropofagismo, perdão, certo? Questão de algumas culturas que traziam que se você comesse a carne de um guerreiro, você teria o poder desse guerreiro para você. Então nós vamos ver um pouco descrito aí, nessa parte. Okay? Então nós vamos ter, como eu falei para vocês, a grande importância desse período do quinhentismo vem ser essa questão histórica, o descrever o que aconteceu em nossas terras, Brasil, no início, no chamado, entre aspas, descobrimento, que hoje a gente sabe que não houve nada de descobrimento. Aqui, inclusive, essas duas imagens mostram bem a questão da primeira missa, a questão da chegada dos portugueses, essa descrição, certo? Nós vamos ver muito bem isso descrito aí, nessas partes aí que nós temos. E é isso, gente. Esse é o início do que nós podemos chamar de período literário no Brasil. Lembrando bem que hoje não é tido muito como uma escola literária o quentismo, principalmente brasileira, porque nós vamos ver, nesse período nós só tínhamos mais índios, que eram mesmo nativos daqui, o resto eram os portugueses. Depois que nós vamos ver, quando começa a povoação do que nós chamamos hoje de país Brasil, é que nós vamos ver nascerem os verdadeiros brasileiros, que nascem aqui em solos brasileiros, e aí mais para frente nós vamos estudar essa questão da literatura escrita aqui no Brasil por brasileiros. Essa é a grande importância do quinhentismo. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o início desse nosso panorama. Iremos tratar um pouco. Veja bem, eu não estou me aprofundando muito em contexto histórico. Nós vamos analisar um pouco mais as características, vamos analisar também personagens importantes, autores importantes dos períodos, vamos analisar seus textos, né, aqueles de maior relevância. Então, esse é o propósito desse nosso projeto, esse panorama da literatura brasileira, esse resumo da literatura brasileira. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.